Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de agosto. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui com você compartilhando a palavra do Senhor. Espero que você tenha tido uma noite abençoada, de paz, de descanso, amém? Que você tenha dormido bem e que esse dia seja um dia cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Romanos capítulo 14, verso de número 13. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa-nos da mesma forma que temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Pedimos que o teu Espírito Santo possa ministrar hoje esta palavra no mais profundo do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Dá-nos entendimento, compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você que hoje, 19 horas, nós temos o culto. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para todos nós uma palavra de edificação, uma palavra poderosa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ler aqui então a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 13, e nós estamos dando continuidade àquilo que nós começamos lendo ontem no capítulo 14, sobre a tolerância que aqueles que são fortes na fé devem ter com aqueles que são fracos na fé. Paulo ontem citou aquele exemplo daquele que um crê que pode comer carne, o outro crê que só pode comer legumes. E eu citei ontem qual era o contexto, principalmente o contexto que nós usamos aqui para quem acompanhou lá quando vimos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, falando daquela carne que era sacrificada, era oferecida nos templos e que depois eram vendidas nos açougues. Então, aquele cristão fraco na fé, ele podia pensar assim, olha, eu não vou comprar carne aqui, consumir carne aqui, porque ela pode ter sido oferecida no templo anteriormente, antes de ser vendida aqui. Enquanto que o forte na fé vai lá, compra carne, consome, porque Paulo diz, olha, nós sabemos que o ídolo nada é. Amém? E aí ele traz algumas orientações mais ali também sobre quanto a não escandalizar as pessoas. Escandalizar é fazer a pessoa cair, né? Por tropeço, escandalizar são sinônimos de fazer alguém cair. Amém? Cair no sentido de deixar o caminho que estava andando, de se desviar do caminho que estava percorrendo, etc. Então aqui nós vamos ver, é importante também, amados, há um texto que Paulo fala sobre assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Falando sobre o pecado, claro, mas também, amados, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, nesse sentido também, de não escandalizar os fracos na fé. Amém? De eu não acabar escandalizando ou colocando tropeço na vida de um irmão pela qual Cristo morreu na cruz. Amém? Por causa da minha liberdade. E veja, quando nós falamos disso, nós não estamos falando de pecado, porque existem coisas que são morais, coisas que vão ser sempre imorais, e existem aquilo que é amoral. Amém? Que depende da situação, do contexto, e existem contextos que é amoral, coisas que a pessoa pensa que é pecado, mas não é pecado. Porém, aquele que acha que é pecado, ele pode se escandalizar. Quem acha que é pecado? Normalmente aquele que é jovem na fé, fraco na fé, como Paulo usa aqui esse termo. Então ele vai se escandalizar vendo você fazendo algo que para ele é pecado, ainda que não seja. Amém? Então, no versículo 13 diz assim: não julguemos mais uns aos outros. Julgar é condenar. Pelo contrário, tomai o propósito de não colocar tropeço ou escândalo. Tropeço, sinônimo de escândalo, é colocar algo, fazer algo que possa levar o outro a cair. Amém? Como eu expliquei amém antes, né? Escândalo, tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então nós temos que cuidar do nosso irmão. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Nós temos que ter sensibilidade com as fraquezas do nosso irmão. Não podemos ser insensíveis. Amado, a verdade, ela precisa ser pregada, mas nós precisamos pregar a verdade com sensibilidade, amados. Amém? Não é simplesmente pregar a verdade, apontar o dedo e ser o super sincero, isso não leva a nada.
Versículo 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Veja, olha o que Paulo está dizendo, nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim considera, para esse é impura. Podemos voltar a usar aquele exemplo das carnes que eram vendidas no açougue em Corinto e que muitas delas anteriormente foram oferecidas aos ídolos pagãos, né, nos templos pagãos. Tá? Então ele está dizendo, nenhuma coisa é de si mesmo impura. Se por causa de comida, entenda uma coisa, amados, aqui ele está falando de algo importante. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, amado, se entristecer é causar dor, é trazer sofrimento, amém? É lembrar, amados, que alguns acham que determinada coisa, vamos supor, eu acho que usar essa caneta é pecado, ainda que não seja. Tem pessoas que pensam assim, que determinadas coisas que não é pecado, para ele é pecado. Amém? E ele está falando sobre a consciência da pessoa. E não levar a pessoa a, a, vamos dizer assim, a corromper a sua consciência. Porque isso certamente vai resultar em culpa. Depois a pessoa vai ficar se culpando. Nossa, eu peguei isso aqui é pecado. Eu fiz isso é pecado. E não é, mas para ela é. Então eu tenho que ter esse respeito, esse amor para com meu irmão, para com meu irmão que é mais fraco na fé, por exemplo. Amém? E ele então, uma outra coisa que ele fala aqui, ó, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Sabe, amados, o cristão que é fraco na fé, como nós temos falado desde ontem, ele pode ficar ofendido vendo aquele irmão que é forte na fé, fazendo o que ele acredita, usando aqui o exemplo, né? Acredita ser pecado. Entende? Então eu tenho que ter esse cuidado de não escandalizar o meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão a ponto de não colocar um tropeço para os pés dele. E ele diz mais ainda: por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Amados, é o que eu falei um pouco. Nós, como cristãos, nós temos que temos que ser sensíveis à fraqueza do nosso irmão. Sabe, para não ser ou não nos tornarmos um impedimento para a sua fé, para o seu crescimento. Amados, Cristo morreu por ele. Por que eu vou apontar o dedo, condenar, obrigar a fazer algo que para ele é pecado, ainda que não seja? Entende, amados, essa tolerância que nós temos que ter? Esse amor que nós temos que ter pro próximo, pelo próximo? Olha o 16 o que diz. Não sejais, pois, vituperado o vosso bem. Vituperado é blasfemado. Então, assim, amados, olha, o forte ele não pode abusar da sua liberdade. Nós não podemos abusar da nossa liberdade. Paulo diz, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz assim, que também, como eu citei, me fugiu agora o versículo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Amém? Estou trazendo para esse contexto, tá? Veja, eu não estou falando de pecado. Quero frisar isso. Amém? O cristão ele não pode viver na prática do pecado, de forma alguma. Como eu disse, o que é moral vai ser sempre moral, o que é imoral vai ser sempre imoral. Aí nós temos ali aquilo que a palavra de Deus não trata, que são as coisas amorais, tá? Então o forte não pode abusar da liberdade, porque ele vai prejudicar o irmão mais fraco. Eu vou prejudicar com a minha liberdade o irmão mais fraco? Eu posso levar a pessoa a concluir, por exemplo, que a igreja está repleta de pessoas sem amor, porque a minha liberdade está levando escândalo para o próximo. Entende? Está escandalizando o próximo, escandalizando o fraco na fé. Versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, amados. O reino de Deus ele está no nosso coração, não são as coisas externas. Então nós temos que tomar cuidado para não obrigar o outro a fazer aquilo que nós entendemos que pode ser feito, porque não é pecado, mas para ele é. Mas o reino de Deus não é isso, amados. O reino de Deus não são as coisas externas. O reino de Deus está no nosso coração. Amém? É no nosso coração. Algumas pessoas confundem. A cadeira da igreja não é reino de Deus, amados. Ela é só uma cadeira. Amém? O banco da igreja é só um banco. Ele não é reino de Deus. Entende o que eu quero dizer?
Versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amados, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação uns para com os outros. É esse que tem que ser o nosso foco. Amados, o nosso foco é esse, amados, é a edificação de uns para com os outros. A igreja não pode ser um lugar de divisões, de facções, de condenação, mas um lugar onde as pessoas são edificadas em Cristo Jesus. Amém? Eu não posso usar minha liberdade de forma a ofender o irmão que é mais fraco. Não posso fazer isso. Versículo de número 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. E escândalo é isso que eu acabei de falar, amados. Comer com escândalo, ele está falando aqui de usar a liberdade de forma a ofender o irmão que é mais fraco. Quando você está usando a tua liberdade e essa liberdade está ofendendo o teu irmão que é mais fraco, que você não está considerando ele, você também está pecando. Amém? É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Olha o que Paulo ensina aqui, amados. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Ele está dizendo que é proibido fazer isso? Não. Ele está dizendo que eu não posso fazer isso quando isso vai levar a tropeçar aquele meu irmão que é fraco na fé. Ou se ofender, ou se enfraquecer na sua fé. Versículo 22, é tremendo esse versículo, ele diz assim, a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Porque o reino de Deus está no nosso coração, amados. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ah, eu posso comer carne, eu vou comer carne. Lembre-se, se você entendeu que eu estou falando de carne, lembre-se lá de 1 Coríntios, da carne que era oferecida nos tempos pagãos. Amém? Que depois eram vendidos nos açougues. Mas bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Veja, ele não está falando de pecado. Quero frisar isso mais uma vez. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então eu tenho que fazer tudo conforme a fé. Amém? Não posso andar de outra forma. Em nome de Jesus. Quero convidar você a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer de todo o nosso coração. Quero te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecer por cada família aqui representada. Pedir a tua bênção, a tua graça, o teu poder sobre todos. Pedir que o Senhor os abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe os casais, os filhos, abençoe o viúvo, o solteiro em nome de Jesus. Que o Senhor derrame das suas bênçãos abundantes neste dia sobre todos nós. E pedimos que o Senhor nos proteja, Pai. Cobre as nossas vidas com a proteção do Senhor, com a proteção do sangue de Jesus. Porque, Pai, o Senhor sabe que este mundo jaz no maligno, que há muitos homens maus, perversos, e nós pedimos a tua proteção em nome de Jesus, para nós e para as nossas famílias. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, amém. Não esqueça de dar like se você não deu ainda, também de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias, em nome de Jesus. Nós sabemos o quanto o teu pedido de oração é importante e você não está sozinho orando. Amém? Um grande abraço para todos vocês.